Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um webinar do Bbook Academy. Hoje a gente está com convidados especialíssimos aqui, ó. As consultoras, né, vieram trazer para a gente, Lucila e Patrícia, estão aqui para bater um papo com a gente excelente, uma pauta super operacional, assim, para entender a hotelaria do ponto de vista da operação, né? Isso, Lucila e Patrícia, elas são Lu Quintino, ela é CEO da Hotel Consult, a Patrícia Garcia, diretora de operações do Hotel Consult. A Patrícia está num hotel fazenda lindo ali, que ela está lá exatamente agora, parou um minutinho para bater esse papo com a gente. Lucila está num dia e outro correndo aí na Equipe Hotel, uma Equipe Hotel excelente que a gente não conseguiu nem se encontrar direito, né, Lucila? Sim. Vamos lá, se apresenta para a gente, fala um pouquinho do trabalho de vocês, só um pouquinho, que a gente vai ter aí meia hora, 40 minutos de bate-papo para falar do método Máximos. Maravilha. Bom, para quem está assistindo a gente, espero que vocês gostem bastante aqui do webinar. Eu sou a Lucila, da Hotel Consult, sou sócia fundadora da consultoria. E hoje a Hotel Consult é uma consultoria completa, que trabalha desde antes da abertura de um hotel até 3, 4 meses depois dessa abertura, depois do soft open, a gente consegue ajudar os hotéis no que tem a ver com pessoas, processos, estrutura física, a parte estratégica também. E aí está comigo aqui a Patrícia, que é a minha super parceira, né, Paty? Super parceira aqui da área. É isso aí, prazer estar aqui com vocês também. Eu tenho 23 anos de hotelaria, meu nome é Patrícia Garcia, sou mãe da Fernanda e estou aqui, inclusive, fazendo um trabalho aqui de diagnóstico e levantamento aqui no Hotel Fazenda em Itu. Bem bacana também, que bom estar aqui com vocês. Legal, sejam bem-vindas as duas, muito legal. Obrigada pelo convite, viu, Cris? A gente agradece. Tá, a gente que agradece muito isso, porque afinal de contas a nossa proposta é o desenvolvimento, né, dos hoteleiros, dos profissionais. A gente vai falar sobre isso hoje aqui, né, Lu? Então, vamos lá, método Máximos, desbravando o método Máximo, a fusão revolucionária de práticas operacionais e inteligência artificial no mundo hoteleiro. Eu vou tentar fazer um link com a operação e revenue management, e vocês vão me ajudar, porque não é fácil. Revenue management, eu costumo brincar que o RM é aquele cara que fica ilhado lá, né, do lado do comercial até, nem fica junto do comercial, que o povo não gosta muito, porque fica mexendo no preço, às vezes fica mais caro, aí quando fica baratinho, a turma do comercial já gosta, porque consegue vender mais fácil, enfim. Mas vamos fazer esse link com a operação, que eu acho que a gente vai conseguir. É verdade. E a inteligência artificial, a gente fez um webinar, né, o último nosso, no mês passado, foi muito legal, com o Jefferson e o Dani, e a gente batendo papo sobre como gerentes gerais conseguem utilizar a inteligência artificial. Eles deram várias dicas sensacionais, assim. E aí, vamos lá, vamos falar do método Máximos. O que é? Vocês, inventoras do método Máximos, fala pra gente. O método Máximos é uma criação da Hotel Consult, né? É um produto que hoje viabiliza os pequenos e médios hoteleiros terem consultoria no mesmo nível que um hotel internacional, uma rede multinacional hoje tem. Tá? A gente entende que os pequenos e médios têm suas limitações no que tange investimento, né? E também cultura, tá? Não é só dinheiro também que rege essa história, viu, Cris? Então, o método Máximos, ele permite que os pequenos e médios que precisam de muita ajuda, né? Ajuda em relação à atração de pessoas, retenção, a eficiência operacional, a ter menos erros para fidelizar mais o hóspede. Então, assim, a gente consegue entrar na operação, trabalhar pessoas, processos, estrutura física, trabalhar a parte estratégica também do negócio e levar inteligência, levar eficiência para esses empreendimentos que precisam de muita ajuda porque não tem esse suporte que uma grande rede tem, um suporte corporativo, enfim, não tem um staff que vai lá e faz a abertura do hotel, né? Então, assim, um empreendedor como esses que a gente vivenciou, né, essa semana na Equipe Hotel, um empreendedor que tem dinheiro, tem vontade de ter um hotel e começa a construí-lo, ele não sabe muitas vezes como operar. Na verdade, 90% das vezes ele não tem ideia de como fazer isso. É aí que entra o Hotel Consult, podendo dar esse suporte a eles. Que seria um serviço que até o momento as grandes redes executam ou contratam.
tá? Então, hoje a gente permite que os pequenos e médios, eles também tenham essa possibilidade, tá? Vocês montaram de alguma maneira, né, Patrícia? Assim, parece que fica, inclusive, porque a carência de recursos nem é só, às vezes, financeira, né? A hotelaria, quando o destino é bom, né Lucília? O hotel é rentável, né? O imóvel é rentável, com um mínimo de esforço na operação é rentável. Mas, às vezes, os independentes e pequenos e médios, eles têm carência do recurso mão de obra. Então, se você chegar a aportar muita operação, muito processo, eles não conseguem digerir e compilar aquilo no dia a dia, né? A gestão da operação é sempre processo. Conta pra gente, como é que vocês conseguiram alongar isso, esse método? Bom, você falou de uma coisa super importante, né? Quando a gente pensa em processos e procedimentos, é muito importante, eu acho que não só se a gente estiver falando de um pequeno e médio, mas também de um grande empreendimento, é não engessar a operação. Para que servem os processos e procedimentos? É para dar um norte e para tentar minimizar os erros. E para o cliente ver consistência nos serviços. Quer dizer, hoje, se eu vou para um hotel passar o carnaval, no ano que vem eu quero novamente voltar, eu quero ter os mesmos serviços se eu gostei. Então, é muito ruim quando eu tenho esses ups and downs, né, em relação ao padrão de serviço que é feito, né, que é oferecido. Então, para isso que serve processo e procedimentos. De que forma a gente conseguiu esticar para caber no bolso aí dos pequenos e médios? Ao invés de entrar no hotel de forma extremamente intensa, com os dois pés ali, já realizando, como um trator, né? Porque a gente pode ser um trator, como a gente pode ser um fusquinha ali, né? Entrando e fazendo de forma em pílulas, né? De serviços, a gente ir transformando a operação daquele hotel. Então, a gente conseguiu oferecer esse produto para os pequenos e médios justamente entrando de forma mais cadenciada mensalmente e não ficando o mês inteiro no hotel. Então, são algumas horas mensais e a gente cumpre o mesmo programa que eu cumpriria fazendo um trabalho de 3, 4 meses no hotel. Tá? Então, ele vai ter o mesmo serviço num período mais longo e, obviamente, que eu acho que é o mais importante aí é a gente obedecer à cultura daquele empreendimento, porque os pequenos e médios normalmente são familiares. Eles têm uma cultura muito enraizada. Às vezes o próprio dono quer a mudança, mas ele é a barreira. Então, a gente tem um trabalho de convencimento, de aculturação daquele proprietário, daquele sócio, dele entender que nós somos, que aquela mudança que a gente vem para trazer ela é necessária, por mais que ele queira algo diferente, tá? Então, a gente respeita muito a cultura e a tradição dos empreendimentos, por isso que faz todo sentido também ser em pílulas e não de forma tão intensa. E eu acredito que nessa proposta de vocês, não sei se você concorda comigo, Patrícia, mas acaba que o pequeno e o médio ele fica beneficiado. Por quê? Tá? Quando você faz uma mudança de processo, você tem um tempo de suporte, que é aquele momento onde a gente vai começar a verificar os indicadores, o retorno da mudança do processo, avaliar o processo para talvez pivotar ou corrigir. A gente sabe que sempre tem barreiras e tal. Com vocês terem alongado o método Máximos, né, para pequenos e médios, transformar ele numa cadência maior, né, talvez no período de 1 ano ou até mais, eu imagino que vocês fiquem dando um suporte também, né, e acaba que esse apoio ao longo de 1 ano, ele acaba sendo um apoio mais, vamos falar assim, uma mentoria, né, que no grande, enfim, ele quer concentrado, você vai lá, implanta o processo, toma, filho, é seu, vou te dar um suporte aqui de 1 mês, 2 meses e acabou. Quando você faz esse de 12 meses, eu estou achando que o pequeno e médio tem um momento aí para poder se beneficiar muito com isso. Patrícia, e me conta, a metodologia é dividida em 6 etapas, né? Conta para mim essas etapas. Vou começar falando então, tá? Depois a Paty ela complementa um pouquinho, né, Paty? Posso? Deixa eu só complementar a informação que ele falou, só uma coisa importante, é que assim, às vezes as pessoas chegam para a gente para pedir processos e procedimentos, né? Eu quero colocar o processo, mas eles não têm a estrutura adequada e nem a equipe adequada. Então, muitas vezes vai comprar um pacote de processos que não vai ser implantável, né? Não vai ser possível implantar, porque você não vai ter as pessoas. Então, o trabalho do Máximos é justamente analisar todas essas frentes.
que é para poder mostrar a cada etapa do processo o que precisa ser melhorado. E o processo faz parte desse ciclo, né? Então, é por isso que realmente faz todo sentido a gente ter um período estendido, para que a gente possa analisando cada etapa e atendendo as 3 frentes de pessoas, processos e estrutura, né? Perfeito. É isso, Lu, manda ver. Quando a gente pensa, então, nesse ciclo que a Patrícia mencionou, por que a gente não começa com os processos? Porque justamente precisa das pessoas. Então, por exemplo, a primeira coisa do Máximos é ter a pessoa certa no lugar certo. A gente está falando de 2 coisas aqui. É o empreendimento saber exatamente o que precisa e preencher aquela posição com a pessoa correta, mas também ele só consegue atrair quem ele quer, Cris, se o conceito daquele produto, o DNA, a cultura, ela está já disseminada a ponto de isso ser um atrativo. Sabe? Tem pessoas que hoje têm desejo em trabalhar em certos hotéis, porque eles conseguiram transmitir uma cultura, um DNA que atrai, você quer fazer parte daquilo. Então, a gente ajuda o hotel a atrair, mas também por trás tem toda uma conceituação do produto, aquilo que eles estão disseminando em relação ao DNA deles. O segundo ponto, a segunda etapa, é reter esse funcionário. Não adianta você atrair se você não consegue mantê-los. Como é que a gente mantém hoje uma pessoa numa empresa? Qualquer empresa, não precisa ser hotelaria. É dando perspectiva de carreira, mas também é tendo um líder adequado. Hoje, a primeira razão que faz alguém deixar uma empresa é o chefe. Então, liderança tóxica. Exatamente, a liderança faz toda a diferença para a retenção hoje. Então, a gente também trabalha o líder. Então, quando a gente pensa nessa segunda etapa, retenha funcionários, a gente gera uma série de ações no hotel para que ele consiga manter aquela pessoa e que, se a gente estiver falando de um cargo mais inicial, mais júnior, que essa pessoa perdure e seja o gerente do futuro naquele empreendimento. E isso, sem aquele hotel depender do mercado, depender da Hotel Consult, por exemplo, para selecionar. Entende? E a gente vê muitos hotéis hoje dependentes da consultoria de seleção porque não criaram, não formaram as pessoas internamente, tá? Bom, eu já falei também um pouquinho dessa minha fala, eu já incluí aí a terceira etapa, que é empoderar os líderes. Então, quer dizer, a gente ajuda esse empreendimento a desenvolver as suas lideranças, para que eles estejam tão empoderados a ponto de saber reter, a ponto de desenvolver suas equipes, a ponto de estarem prontos para receber toda uma cultura de processos e procedimentos que depende justamente deles, esse início, né? Começar a ter essa cultura de ter uma consistência nos serviços, né? Quer continuar daqui, Paty? Aí a gente tem a parte também da equipe hospitaleira, né? Então, a gente trabalha desde da camareira, garçom, a equipe de base mesmo, até o nível gerencial. E aí, em todas as frentes de trabalho, de trabalhar empatia, de trabalhar o que é hospitalidade, como que as pessoas devem tratar todos os assuntos, né? E conduzir os assuntos, comunicação assertiva. A comunicação sempre é um ponto de atenção nos processos, né? Porque realmente, como são várias frentes de trabalho, vários setores, vários turnos, a comunicação sempre é um ponto que deixa aí a gente a desejar, né? E a gente tem também um ponto importante que é a escutativa. Muitas vezes a gente tem aí as pessoas acham que escutam ou ouvem, né? Então tem essa diferença entre ouvir e escutar. E aí a gente trabalha também, muitas vezes, a frente de trabalho de ter uma operação produtiva. Então, um outro ponto que eu acho que é bem importante é a gente trabalhar o que a gente chama de 5Gs dentro da operação produtiva, né? Quais são esses 5Gs? A gente tem a gestão do tempo, que, na verdade, a gente trabalha a procrastinação, na verdade, as pessoas sempre vão, não tem aquele senso de urgência, né, de trabalhar aquilo que é importante, o que é urgente, a priorização, a organização dos setores. Então, na gestão do tempo, a gente foca muito o poder de delegar e de trabalhar a organização como um todo.
Um outro G dessa gestão operacional é a gestão de pessoas. Então, assim, a gente tem as lideranças que muitas vezes não são preparadas para criar os seus segundos, né? Então, como eles integram a equipe, como que eles criam os segundos, como se dá um feedback, até como demite, né, um profissional, uma pesquisa de clima. E a gente trabalha muito também a questão da admiração, né? Porque o líder que não é admirado, ele não consegue trazer aí os seguidores dele, né? Então, a gente, na gestão de pessoas, a gente foca bastante isso também. Um outro G é a gestão de processos. E aí a gente fala muito sobre a estrutura de processos. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas confundem aquilo que é um processo, um checklist, enfim. Então, a gente traz esse conteúdo estruturado para a pessoa saber de fato, porque muitas vezes a gente tem um processo que diz o que deve ser feito, mas não fala como fazer. E aí as pessoas ficam perdidas, enfim, é uma questão aí bem prática e teórica primeiro, para depois entrar aí na operação de fato, né? E o PDCA, que é aquele caminhozinho aí que você falou, que é o que estendeu aí o nosso processo. Opa! Operação, muitas vezes não funciona por um motivo ou outro, né? Então, a gente tem aí esse tempo de maturação. Então, dentro do Máximos, nesse cronograma estendido, a gente consegue fazer essas repassadas, vamos dizer assim, né? Dentro da rotina. E tem também a parte de gestão de indicadores e resultados, que aí eu entendo que está muito vinculado aí a RM, né, e todas as possibilidades de fazer aí uma transição de movimentação de diária, de exposição do hotel nas redes e tudo mais. Então, a gente trabalha a parte de resultados com os indicadores. Então, a gente coloca o que é um indicador, como trabalhar um indicador, quais os tipos que a gente tem de prática de mercado, né? E tudo isso muito moldado para o produto, porque a gente não tem um pacotinho que a gente fala, olha, é isso. Tanto que o trabalho ele vai sendo construído junto com a propriedade, né? Para que a gente realmente faça algo bem personalizado e que, de fato, funcione para aquele negócio. E o último G seria a gestão de risco. A gestão de risco, ela é aquela que trabalha a parte do copo vazio, vamos chamar assim, né? Então, assim, o nosso olhar é para aquilo que não está sendo feito, ainda que seja 1% dentro do todo. Não sei se eu me fiz entender aí, falei muito rápido para vocês, mas seria mais ou menos isso. Então, a gente tem esses 5 Gs e a gente tem a parte, obviamente, de fidelização do hóspede. Então, a gente trabalha toda a jornada de fidelização do hóspede, desde o momento que ele está procurando a gente lá na internet, né, o hotel, até o momento em que ele teve toda a interação dentro do hotel e a saída dele aí nos comentários, aí no comentário junto aos canais, aí, as redes sociais, né? Seria mais ou menos Legal. isso. Perfeito. Eu não sei se você sabe, coisa, mas... Né? Muita coisa, e eu adorei. Mas eu fui acompanhando, assim, a minha origem, né? Eu era eu me transformei naquele consultor de gestão estratégica. Eu implantava balanço scorecard e depois ficava estabelecendo orçamentos e indicadores de performance e monitorando performance. E aí eu fui para o BI, daí do BI. Num determinado resort eu notei que havia uma deficiência comercial, eles não conseguiam antecipar a venda, enfim. E você foi contando, eu fui lembrando, né, as etapas pelas quais a gente passou, porque não existia uma pessoa para poder estruturar o processo lá na ponta. E quando a gente fala de planejamento, a gente, antes de falar de cenários, né, micro, macro, hoje a gente fala muito de modelo de negócio. Quando você fala assim, cada hotel é um hotel, eu mostro para... Eu tenho ainda um cliente que eu trabalho a parte estratégica dele, né? E eu mostro para eles como que é diferente o modelo do negócio deles, que é baseado em pessoas, muito mais gestão de pessoas e menos patrimonialista, e outros hotéis do lado que são mais patrimonialistas. Fazem grandes piscinas, tudo grande, né? Kids Club grande e tal, e etc. E como que o processo é definido diferentemente para cada um no sentido da hospitalidade e da experiência.
E o legal é que mesmo a gente revendo cultura e modelo diferente, existe experiência, existe hospitalidade nos dois modelos. E são processos completamente distintos. Eu gosto sempre de usar um exemplo, isso mais na prática, assim, né, Paty? Um gerente de AIB, por exemplo, naquele modelo mais patrimonialista, a cultura é o hóspede passou mal, chama a parte médica e vai para o hospital. No outro, que é mais gestão de pessoas e cuidado com o hóspede, o cliente passou mal, o gerente de AIB vai até o hospital e fica atendendo o cara no hospital, assim. Então, é uma cultura completamente diferente, que geram experiências diferentes, que geram modelos, que são modelos diferentes e que dão resultado. Mas o legal é que os processos estão muito bem estruturados e nesses dos processos muito bem estruturados, os índices de performance são muito bons. Não é só o resultado, mas você tem boa avaliação online, você tem uma boa taxa de retorno e etc, etc, etc. E aí, indo mais a fundo, né, em ferramentas e recursos, quando você fala de cultura, eu vou falar do B-Book aqui, né, do nosso lado, vamos falar do RM e do processo de precificação, distribuição e segmentação do cliente. A gente consegue ter um ambiente. Lu, eu vou falar do exemplo que você me deu mais cedo, eu ficar torcendo para você falar, ele até agora você não falou. Ah, é? Né? Vamos lá. Que é a parte da base, né? Vamos falar assim, é importante ter segurança e o mínimo de fisiologia no hotel para você conseguir começar a buscar autoestima e autossuperação. Quer dizer, vamos falar assim, estratégia e tática, né? Estratégias comerciais, táticas comerciais, não que a operação não faça parte, porque a gente já falou de modelo de negócio. Mas quando a gente fala de RM, né, a gente fala muito que o RM tem que ser comunicado, como você falou, Patrícia, muito bem explicado, por que está indo naquele sentido, por que o cenário, a demanda está trazendo aquilo. Então, você tem que ter uma operação azeitada para você conseguir. Eu uso um exemplo que, assim, a precificação, ela resolve, às vezes, eu vou falar curto prazo, um mês. E um mês você consegue resolver um problema ali crônico. Menos de um mês é muito difícil, somente no lazer. No corporativo até que pode ser. A distribuição, ela resolve no médio prazo. Você conectar um novo agente, um novo cliente, integrar um sistema, aumentar a sua capilaridade distributiva do hotel, ela resolve no médio prazo. A reputação, ou seja, a preocupação no processo, na fidelização do hóspede, como você colocou que ali, que é o último dos 6 passos, né? Com hospitalidade e experiência, ela é de longo prazo. Você não consegue fazer isso com menos de um ano. Se galgar pontos na reputação online ou um NPS é uma coisa que você tem que ir melhorando o processo. Aos poucos, né, Cris? Exatamente. E assim, do ponto de vista de revenue management e a inteligência artificial, a gente ainda não tem quem substitua a experiência do serviço prestado pelo ser humano. E sem processo, sem um atendimento olho a olho, eu não vou estender mais, que eu acho que eu já matei meus 10 minutos da minha fala aqui, né, Lucila? Mas tem uma coisa que eu copiei para um hotel que eu achei genial. Eu entrei na área, eu trabalhava com hotel, com distribuidora, com fábrica de bebidas e eu prestava consultoria em um grupo aqui no Sul, agora eu estou indo mais focado na tecnologia, né? Agora não, já tem uns 5, 6 anos, mas o fato é que eu entrei num Walmart que tinha aqui na região e tinha um cartaz assim na parede lá atrás, assim, ó, a 3 metros de qualquer pessoa, olhe no olho e cumprimente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Cara, eu achei aquilo genial, porque na hotelaria, né, principalmente no Brasil, né, não vamos falar de outras culturas que talvez sejam mais frias, mas as pessoas gostam de ser, vamos falar assim, um mínimo de empatia seria você olhar e falar bom dia. Se a pessoa está passando e você passa e fala bom dia, isso funcionou super bem, sabe? A gente colocou na área do refeitório como regra e política de qualidade daquele hotel e funcionou muito bem, assim. É um negócio que dá resultado, né? Dá muito resultado. E dentre os resultados esperados, vamos falar de resultado? O que o Método Máximos
traz de resultado, né, para o hotel após a implantação, processo e etc. Demora a dar resultado? Nada é a curto prazo, né? Acho que não tem milagre que a gente possa fazer, né? Sem dúvida, não tem milagre nenhum. Quando a gente pensa, então, naquilo que o método Máximos ele pode trazer para o empreendimento, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é a base de tudo são pessoas, né? Então, a primeira coisa é a retenção de pessoas, tá? Retenção, a motivação das pessoas que estão naquela operação, é a perspectiva... Retenção de talentos, né, Lucila? De talentos, exatamente. É a perspectiva que essas pessoas têm de carreira lá dentro. É a imagem que esse hotel está passando para o cliente interno mesmo. É o orgulho de pertencer, né, Paty? Acho que isso é muito importante, né? É aquela motivação diária que te faz acordar. E reter, né? Conhecimento, né? Gestão do conhecimento, isso. E reter conhecimento, né? Porque quando você também não tem, você otimiza treinamentos, você otimiza conhecimento, as pessoas, quando elas realmente de fato estão no negócio, elas mesmo trazem as sugestões, as ideias. Então, o crescimento é certeiro, né? Quando você tem muita rotatividade de pessoas, você meio que começa de novo, sempre meio que começa de novo. Então, aí não dá consistência do trabalho. Então, acho que esse é um ponto para implementar, que é difícil, se você não tiver as pessoas, tiver muita recorrência, você não tem consistência no trabalho. E é custo. Eu falo que isso é produtividade e custo. Eu tenho um caso que eu vi uma vez, um problema de um vazamento que estava no subsolo, aí chamaram o engenheiro, o cara queria levantar a escavadeira, não sei o quê. Simplesmente o coordenador de manutenção do hotel falou, não, eu sei onde é que está, eu já ia ver isso hoje. O hotel não tinha uma planta hidráulica, mas ele sabia exatamente onde estava a tubulação e provavelmente, assim, ele, com aquele conhecimento que ele já tinha, que ele acompanhou os processos anteriores, ele resolveu aquilo. Uhum. E eu lembro de uma frase que um antigo CEO que veio administrar uma OTA brasileira, né, após compra por um fundo de investimento, um italiano, ele falou, no Brasil, o empresário brasileiro ele tem mania de jogar pessoas nos problemas e não melhorar os processos. Tem muita, estou com um problema, vou contratar uma pessoa, estou com um problema, vou contratar outra pessoa. E aí ele perde produtividade. Eu entendo que a produtividade ela vai reduzir custo, aumentar o resultado. É resultado, é dinheiro, a gente está falando de dinheiro. Muito parecido com o Revenue Management, o método Máximos também é um método de aumento de resultado. E o resultado, eu acho que tem uma coisa ali que vocês falam, fidelização do cliente. Quando a operação está azeitada na hotelaria basicamente é imobiliário, né? É um imóvel e serviço. Ele é feito por pessoas, né? A tecnologia está ali para apoiar os recursos, apoiar os processos. E quando a equipe, como você falou, Paty, ela entrega com prazer, com cultura, como a Lucila falou lá atrás, eu tenho prazer de trabalhar no hotel, eu entendo que o processo fica muito mais otimizado, né? E fica muito mais fácil gerar resultado. E vamos lá, vamos fazer 15 minutinhos aqui agora de perguntas e respostas, tá? Eu acho que a gente nem gasta tanto tempo. Acho que está muito legal o papo, mas a Lucila tem um compromisso, né, Lucila? A gente não pode estender muito. Vamos lá. Eu não vou nem falar muito de Bbook, que Bbook traz resultados. Vocês já sabem, quem está assistindo a gente, clica no link aí, ó, pede uma hora de consultoria grátis nossa. No caso do Bbook, é sobre faturamento. No caso da Hotel Consult, é sobre processos e melhoria da performance da sua equipe, retenção de talentos e etc. Perfeito. E quão difícil é implementar o método Máximo num hotel já existente? Conta pra gente. Não, o método Máximos ele não tem dificuldade, tá? O que a gente precisa num primeiro momento para implantar o Máximos, a primeira coisa é o proprietário realmente querer mudar, apesar de nos ter contratado, e a gente fazer um diagnóstico. Tá? O diagnóstico ele é o começo de todo o resto, né, Paty?
Exatamente, exatamente. É o trabalho que eu estou fazendo aqui nesse local que eu estou. O diagnóstico, ele traz para a gente uma realidade que muitas vezes as pessoas que nos contratam, eles não sabem exatamente o que eles precisam. Eles sabem que eles têm um problema, mas eles não sabem quais as ações tomar, o que precisa. Então, o diagnóstico ele serve para esse levantamento inicial, tanto de pessoas, da equipe, de processos e de estrutura. Porque também uma coisa não dá para andar desconectada da outra. Então, a gente faz esse trabalho de diagnóstico, apresenta para o proprietário, né? E aí a gente alinha os próximos passos, plano de ação mesmo, que precisa ser feito para poder reverter resultados, né? E aí uma coisa que é bacana, que eu acho que entra muito o RM aí, é o fato de você, se você tem um RM bom, né, no caso de entrega e de venda e de comercialização, aí o cliente vem aqui e não encontra o produto, esse cliente não volta. Então, o seu trabalho também de RM, ele fica sempre morrendo na praia, né? Vamos dizer assim. Porque o cliente não volta, você não tem retorno, ele não tem indicação, e isso faz com que... Então, por isso que eu acho que complementa muito essa questão do RM, de você, como se você estivesse vendendo alguma coisa que a operação tem que te entregar. Porque senão não faz sentido, né? Aí o cliente não retorna e aí você tem sempre captando novos clientes para ter uma ocupação aceitável. Então, acho que é por aí, Camille. Não, e você falou uma coisa genial agora, Patrícia, porque a próxima pergunta é como é que a inteligência artificial do e-book integra o sistema gerenciável. Eu estava pensando como é que eu ia falar isso, você deu a deixa. Por quê? A segmentação ela é muito importante. Hotéis que tem mais grupos, né? Hotéis que tem menos grupos, quer dizer, a operação de grupo, né? A operação de eventos, é uma operação que tem tudo a ver com RM, porque se o processo está azeitado, a gente consegue manter uma sazonalidade de grupos e eventos e ter um controle maior em RM sobre isso, né? E ao mesmo tempo, vamos falar de clientes B2B, operadoras, agências, TMCs, enfim, eles começam a ter mais segurança em vender o hotel. E isso começa a retornar mais, porque o próprio hóspede, o próprio contratante, o próprio grupo, a própria empresa que compra aquele hotel, né, ele começa a elogiar para o próprio agente. E isso para a gente, em RM, a inteligência ela consegue notar que está tendo recorrência, antecedência, enfim, os vários indicadores de RM, né, está tendo frequência maior, a gente está coletando mais produção de um determinado segmento, porque aquela equipe, aquele hotel está com uma operação muito fluida, a coisa está acontecendo, sem problema, né? Lá atrás você estava falando de risco, né? A hotelaria é muito risco. A hotelaria é muito risco. Eu costumo dizer assim, eu estou em Ilhéus, né? Vocês estão em São Paulo, e aqui em Ilhéus, assim, Ilhéus já é uma cidade de 100 mil habitantes, mas se a gente for ali Itacaré, Barra Grande, são Réveillon hiper badalado, e a gente tem hotéis, assim, os caras querem vender 100% dos quartos. Eu falo, você tá maluco, cara. O cara tá aqui em Barra Grande, queimou um ar-condicionado, como é que você vai fazer com o seu hóspede que pagou, sei lá, 30 mil reais no pacote de Réveillon dele? Ele vai passar 1, 2, 3 dias sem ar-condicionado. É muito risco na operação do hotel, né? Então, assim, esses rincões aí do mundo, né? Não precisa usar o litoral da Bahia, você tem o interior todo, aí mesmo em Itu, né? Às vezes, talvez um fim de semana fica mais difícil dar manutenção em alguma coisa que precisa fazer. Tem um caso de um hóspede hiper exigente, nossa suíte, daquelas suítes presidenciais, assim, do resort, no dia tudo preparado, porque ele ia todo ano para aquele hotel, e no dia que ele chegou, o ar-condicionado parecia uma cachoeira, Lucila. E ele filmou, ele fez questão de filmar, entendeu? A camareira botando balde embaixo do ar-condicionado, sabe? E o hotel tinha cuidado, porque ele era um hóspede exigente, passava assim, 40 dias. Ele chegava antes do Natal para sair depois, quase depois do Carnaval. Ele ia antes do Carnaval e voltava a passar o Carnaval. Assim, uma história de 10 anos, e já sabia que ele era exigente com o prato que ele comia, com a cama que ele ficava, com a maneira de arrumar, sabe? Aquele habitué mesmo. Uhum. E nesse dia foi engraçadíssimo. Eu me tornei amigo dele, eu fazia gestão comercial do hotel, né? Ele, Cristiano, vem cá, me ligou, falou, vem cá pra você ver, rapaz.
É incrível como que a coisa, na hora que é para dar errado, o risco é muito alto na hotelaria. O risco é muito alto. Né? Vamos falar assim. É verdade. Enfim. É verdade. É que não tem receita de bolo, né, Cris? Quando a gente pensa em hotelaria, eu vejo como se fosse um palco de um teatro, né? Quer dizer, tem um bastidor, mas aquilo que acontece ali na frente, no front, você não planeja. Cada situação é uma, então quanto mais preparado você está para aquilo que é o diferente, você vai sair melhor. Mas a gente realmente não tem como controlar tudo, né? E nem as reações dos outros, e as nossas mesmo, né? Quer dizer, cada situação vai te exigir um jogo de cintura diferente, né? Aqui está falando aqui de métricas importantes de acompanhar. Eu tenho um cliente que ele tem o painel dele de conformidade lá. Eu fiquei impressionado assim com os itens de análise de conformidade, Patrícia. Detetização das áreas comuns, detetização dos quartos. E invariavelmente a gente não consegue não permitir que uma barata apareça. Quer dizer, enfim, a operação do hotel é uma coisa, né? Fala pra gente ainda mais que foram aquelas baratinhas. Não é? Ainda mais por aquelas baratinhas pequenininhas de cozinha que se multiplicam na velocidade da luz. E se não tiver um controle, enfim. Verdade, fala pra gente de mais métricas. O processo de gestão como um todo, ele precisa existir na plenitude no seguinte sentido. Você tem, por exemplo, briefings diários. É inegociável que o briefing aconteça. Ele precisa acontecer diariamente, numa determinada hora. É o momento em que você vê se as pessoas estão bem, se as pessoas têm problemas, se elas estão com dificuldades em alguma situação, se elas estão interagindo entre si. E o briefing diário com a gerência é inegociável, ele tem que acontecer. A parte de gestão à vista, que é você envolver os funcionários nos seus resultados e fazê-los participar mesmo das conquistas e dos problemas e das reclamações e elogiar sempre que necessário, sempre que tiver um elogio de ótimo. Então, você compartilhar essa parte, fazer a gestão à vista mesmo dos números, dos indicadores, isso também é uma coisa que ajuda muito, né? Você tem uma equipe coesa aí e todo mundo falando a mesma linguagem. Esse é um outro ponto. E, de fato, você ter os indicadores de performance, né? Então, onde a gente fala, você vende, eu entrego. Porque se eu não entregar, a sua venda fica comprometida. E aí o seu resultado também fica comprometido, o cliente não fica satisfeito, e aí fica aquela bola de neve, né? Então, cada um fazendo a sua parte. E a operação é isso, é um conjunto de pessoas mesmo que fazem as coisas acontecerem, que fazem o show acontecer. A gente não planeja o que está na operação, tanto que eu nem falo que a gente tem um problema, eu costumo chamar de situação, porque aí as pessoas conseguem visualizar mais de fora para poder tomar a decisão mais assertiva. Então, a gente nunca tem problema na operação, a gente tem situações para resolver. E isso é uma mentalidade diferente de você abordar uma situação. Então, eu já tive situação de incêndio, situação de alagamento, situação de falecimento, e a gente tem que tratar realmente de uma forma fora do problema, né? Então, é mais ou menos assim, no controle da gestão como um todo mesmo. Chega a rever o mindset da equipe, que legal. E vamos lá, quais são os primeiros passos para implementar o método Maximus? Primeiro de todo o diagnóstico, né, Paty? Eu acho que a gente não tem como fugir disso, tá? Acho que foi até uma resposta que a gente deu anteriormente. Diagnóstico é o início de todo o resto, e dentro do diagnóstico a gente ajuda a alta gestão do hotel a mudar um mindset, porque tudo começa com eles, tá? Não sei se a Paty quer complementar alguma coisa, mas esse é o início do nosso processo, a gente não tem como fazer diferente. Eu acho que acho que a Patrícia, não sei se foi você, Lu, que comentou, o hoteleiro ele tem que querer mudar, né? Ele tem que ter vontade de querer fazer diferente. E isso eu falo aqui com a minha equipe, até para implantar o e-book,
o cara ele tem que querer melhorar o faturamento dele. A gente estava comentando sobre o investimento em hotéis, investimento imobiliário. Geralmente são famílias ou sócios que têm algum recurso e resolvem investir na hotelaria, né? Eu tenho caso de clientes que têm um faturamento muito alto, estão satisfeitos com a operação e não faz sentido para eles querer trabalhar mais estratégia para poder faturar mais. Vocês já tiveram algum caso desse tipo assim? O cara, não, minha operação tá boa, você via que tinha por onde melhorar, o produto era bom, mas enfim, conta pra gente. Sim. A gente tem sempre, porque o que acontece, a pessoa às vezes nos contrata pedindo um determinado serviço. Quando a gente chega, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Que assim, existem os protegidos, que causam descontentamento na equipe, existem processos que se misturam com o particular. Então, por exemplo, é um hotel que usa os funcionários para uso pessoal, então tem misturas das empresas. Então, quando a gente chega no negócio, muitas vezes a gente conta, o diagnóstico ele mostra o que ele quer escutar e o que ele não quer escutar. Então, quando tem coisas que ele até sabe, mas ele não admite, o diagnóstico traz isso. Então, é o momento de falar, olha, você quer mudar? A gente pode fazer por esse caminho, mas já vou te adiantar que tem esta e esta etapa que precisam ser repensadas. E aí, muitas vezes, a gente consegue fazer o trabalho, porque, de fato, a pessoa nos contratou para fazer essa mudança, e, às vezes, já tive casos que eu não consegui, que a pessoa achou melhor não, e aí a gente fez um pedacinho do trabalho, ok, demos a nossa entrega conforme a demanda da pessoa, mas era fato que não ia funcionar, por conta dos protegidos, por conta de não poder mexer em determinada pessoa que tem um determinado cargo. Normalmente são pessoas que são colocadas em cargos de liderança que não têm o perfil de liderança, e isso abala toda uma equipe, porque não tem a postura, atitude, pulso firme. Então, a gente vai se adaptando à realidade do proprietário, né? Isso sempre, por isso que a gente fala que o nosso produto não é um pacotinho. A gente tem essa gama de coisas que a gente faz, que a gente apresenta, e, obviamente, estamos dispostos a mudar tudo? Vamos em frente. Ah, não quero, não vou mudar isso. Tudo bem, a gente segue por um caminho, mas é importante que a gente coloque essas frentes no diagnóstico, porque é onde que a gente sabe que vai ser efetivo, né? Mas a decisão é do proprietário, de seguir ou não. Dando um gancho aí para a Patrícia, Cris, é isso que diferencia o método Máximos do restante. Essa personalização, essa capacidade da gente se adaptar à realidade daquele cliente sem perder a nossa essência, entende? Então, a gente, o respeito ao DNA, o respeito àquela operação e entender e a gente conseguir se adaptar é essencial para o sucesso do projeto. Sensacional. Bom, a gente está terminando, eu tenho que agradecer a vocês, né? Foi sensacional o papo e eu gosto de terminar sempre assim. 3 dicas de cada uma de vocês. Se o hoteleiro fora, claro, né? Quem quiser achar a Lucília, a Patrícia, Hotel Consult e tal, online, é só procurar, dar um Google aí, né? Quiser melhorar a performance, enfim, o último webinar que a gente fez, eu tive solicitação de clientes pedindo, de amigos, enfim, pedindo para o contato do pessoal, né, que estava aqui comigo, batendo esse papo, enfim. 3 dicas rápidas. Se o hoteleiro quiser melhorar a performance do hotel dele, melhorar processos, enfim, tudo que a gente já conversou. Rapidinho, assim, para a gente encerrar. O que seriam essas 3 dicas? Vai, Lucila, deixa eu ouvir você primeiro. Vou dar a primeira, vai. Valorize as pessoas e entenda que o teu negócio depende delas. O teu negócio não depende do melhor colchão ou da melhor tecnologia, apesar dela ser extremamente importante, tá? Porque é a cereja do bolo aí de todo o resto. Mas as pessoas são a base da hotelaria. A gente está falando de serviço, nós estamos falando de gente servindo gente. Então, não dá para a gente pensar nas pessoas só 15 dias antes de abrir o hotel. Não, você tem que pensar nas pessoas muito antes, porque é elas que vão fazer o teu negócio realmente rodar. A segunda que eu diria é implantar a palavra e o conceito e a cultura de mudança no seu dia a dia. Mudança, ela é necessário sempre. Sem mudança, a gente não evolui. Então,
Claro que eu entendo que os pequenos e médios mais tradicionais, mais familiares, estão acostumados a fazer as coisas de um mesmo jeito. Mas, com certeza, se pensar em evolução e mudança, a coisa pode tomar outro rumo, principalmente quando você tem problema, quando você tem situações, né, Paty? Aí eu não sei se a Paty quer complementar aí as suas dicas, Paty. Olha, as minhas, eu tenho duas que isso para mim são, eu sempre trabalho. Primeiro cuide das pessoas. Cuide das pessoas. As pessoas, elas têm, todos têm as suas necessidades, dificuldades, enfim. Então, quando você entra numa operação, escute as pessoas, elas têm as... Então, cuide das pessoas. Outra, implante processos, implante. Então, assim, por mais simples que seja, um checklist, um controle, eu não tenho condições de desenhar em fluxograma, implante algum processo, crie essa rotina de processo. Essas duas coisas vão te trazer o resultado. Para mim, é basicamente isso. Sensacional, sensacional. Você estava falando, eu estava lembrando que é interessante, porque hoje tem tantos métodos ágeis, né? Kanban, OKR, enfim, é tão rapidinho, não precisa. O PDCA, ele às vezes ele engessa um pouco, mas tem uma coisa muito legal que eu acho no PDCA e que geralmente quando a gente fala em planejar, fazer, checar e agir, quando a gente olha para aquela rodinha, ela fica parecendo que é plana. E, na verdade, a gente tem que olhar para ela em espiral, porque ela é, na verdade, uma espiral. Quando você implanta um processo, você planeja, faz e checa, você não vai estar no mesmo ponto que você estava antes. E aí você tem o chamado salto de qualidade. Eu acho que o método Máximos contribui exatamente para o salto de qualidade na operação e na produtividade e no resultado do hotel. Que isso é que é sensacional. E agora, uma coisa que eu sempre falei, toda vez que eu tive oportunidade, nas palestras por onde eu dei, etc., é que só existe uma coisa que melhora a distância desse salto de qualidade. Se ele vai ser um salto de qualidade pequenininho ou se ele vai ser um mega salto de qualidade. São as pessoas. É a equipe. É a liderança comprometida, é a liderança inspiradora, a equipe que topa a inovação, que não fica colocando barreira. E aí a gente vê como que a performance acontece com saltos muito mais amplos. Adorei o papo, Lucila, Patrícia, muito obrigado. Quem quiser, o Hotel Consult está aqui. As meninas, elas são sensacionais. O método Máximo é muito legal. E se você quiser também melhorar o resultado do faturamento do seu hotel, lembra da gente, MeBook, tá aí os links, etc, etc. Cara, o papo foi sensacional, a gente tem que arranjar outra pauta para conversar mais, que, eu tô te segurando, viu, Lucila? Já tá um minuto atrasado do seu compromisso. Tudo bem. Posso só falar uma coisa para quem está assistindo a gente? A Hotel Consult, ela trabalha com hotéis em todo o Brasil, não importa, do Oiapoque ao Chuí. Então, se você é aquele pequeno ou grande ou médio, não importa, está em lugar mais ao ermo, fique tranquilo que a gente consegue chegar até você. Isso é muito importante falar. E chega mesmo. Afinal, tem aquele hotel lá no meio da selva amazônica que a gente está trabalhando junto ele, né? Enfim, muito legal. Lá na Amazônia, de São Paulo para a Amazônia, pode ser... Você estava em Porto Alegre semana passada, você falou? Sim. Enfim, Gramado. É isso aí. Perfeito. Lucila, Patrícia, muito obrigado, viu, pelo tempo e dedicação aqui. Eu espero que a turma saiba aproveitar tanto o conteúdo que vocês colocaram aqui pra gente. Muito Valeu. Bom. Obrigada pela oportunidade, viu? A gente que agradece. Vamos fazer mais. Muito legal. Muito obrigada.